Olá, começa agora o programa Mercado Futuro. Como sempre eu falo com vocês aqui do estúdio da Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros em São Paulo. E hoje, mais uma vez, o assunto é um assunto que eu acho que vocês vão gostar. Outro dia a gente falou aqui daquela realidade, eu erro sempre o nome, expandida, aumentada, que foi um belo programa, bem divertido. E hoje nós vamos falar de um produto que, olha, gente, eu sei pouco, eu vou saber com o entrevistado junto com vocês. Mas é um produto que já deve estar causando, mas vai revolucionar ainda mais a vida de cada um de nós. Trata-se da impressora 3D, você sabe o que é isso? Eu sei muito pouco, tá? Apesar de ter uma aqui do meu lado. Quem vai me explicar é o CEO, né, um dos sócios da empresa 3D Criar, que é o André Scorzaro, está aqui ao meu lado. André, muito boa tarde, muito obrigado. Esse barulhinho que vocês estão ouvindo é a impressora, né, que já está trabalhando. Eu queria que você contasse de uma maneira geral o conceito, como é que funciona esse negócio. A gente está vendo aqui é a matéria-prima que vai fazer uma peça, mas conta o conceito da impressora. Obrigado pelo convite para falar dessa tecnologia. É uma tecnologia apaixonante. Nós temos uma startup que é a 3D Criar e nós somos especialistas em impressão 3D, prototipagem rápida, desenvolvimento de projetos, produtos. A gente oferece a solução completa para os clientes e para o mercado, né? Desde o Agora começou a dançar, deu uma acelerada. Desculpa, Desde a concepção do projeto, ou seja, materialização de uma ideia até o protótipo funcional e até final. Então, o que é impressão 3D? Impressão 3D ela é um termo comum para as máquinas de prototipagem rápida. Elas surgiram com esse intuito de fazer protótipos, né, a partir de modelos tridimensionais. Então, como funciona? Um designer, um engenheiro, um arquiteto, enfim, ou qualquer pessoa que saiba modelar 3D, faz um objeto 3D. Esse objeto ele é interpretado por um software que vai fatiar esse objeto em camadas e mandar para a impressora 3D para impressão. Então, a impressora 3D ela analisa um objeto tridimensional, fatia em camadas, interpreta esse objeto, gera um código G e esse código vai para a impressora que materializa o projeto em várias tecnologias. Essa tecnologia aqui, dessa impressora, é a mais comum, é a mais popular. É a tecnologia de filamentos. Geralmente se usam filamentos de plástico. Os mais comuns são os filamentos de ABS e o filamento de PLA. Isso é a matéria-prima. Essa é a matéria-prima. É isso aqui. É isso aí. Tá, não, ele falou dos objetos, já que a gente está falando. Isso aqui é impressionante. Vocês que foram a Roma, como dizem o ditado, né? Quem tem boca vai a Roma, que diz que está errado. Isso aqui é o Coliseu. Ela que fez. Ela que fez. Então, antes disso, um designer ou um arquiteto, fez o projeto em 3D. E ele manda para a impressora esse projeto e a impressora imprime em camadas. Então ela vai construindo camada a camada aquele objeto. É o que ela está fazendo aí. É o que ela está fazendo. O que ela está fazendo, Leonardo? A gente colocou uma pecinha como essa. É um Isso bispo. é uma peça de xadrez, né? Um bispo. Esse é um bispo. Na verdade é um bispo que demonstra a geometria da peça. Enfim, é muito mais lúdico e uma maneira de mostrar a capacidade da impressora, né? Fazer os ângulos. Não, e os produtos que tem aqui. Isso aqui é aquilo que tem, aquela imagem que tem na Ilha de Páscoa, eu não sei o nome. Exatamente, os Moais. Moais. Tá vendo? Oh, desculpa, eu dei uma chacoalhada aqui. Essa peça, por exemplo, não é feita com essa... Não foi feita com essa fibra que está aí, com esse filamento aí, não sei como você chama, né? Essa foi feita com carbono. Um filamento de fibra de carbono numa outra impressora, já industrial. Eu vou partir, ó, todas essas peças aqui, quando o Josi mostrar para vocês, foram feitas por alguma impressora. Esta aqui, o que você queria falar, porque é uma peça industrial. Isso aqui é interessante, meu caro, porque até poucos anos atrás, as impressoras para a indústria eram impressoras caras, impressoras de grande porte,
restritas a poucos fornecedores. Né? Mas a partir de 2008 houve uma explosão das impressoras 3D nessa tecnologia de filamento. Então hoje as indústrias pequenas, médias, grandes indústrias, profissionais, eles têm uma peça, eles têm um equipamento de baixo custo que pode produzir protótipos que vão acelerar o desenvolvimento de produtos. Então imagine uma peça dessa de plástico. Você vê a dureza dela, você vê a capacidade dela. É uma peça que foi feita numa resolução baixa, mas ela é bem resistente, feita em ABS. Ou seja, para a indústria fazer uma peça, para qualquer indústria de equipamentos, isso aqui pode ser um equipamento agrícola, pode ser um equipamento industrial. Nesse caso aqui é um equipamento de ginástica. Mas como seria a metodologia tradicional? Fazer isso aqui numa usinagem, numa fresadora, ou fazer isso de forma manual, produzir um molde, ter a primeira peça para ver se ela funciona. E hoje com a impressora 3D você imprime uma peça como essa em algumas horas e no dia seguinte você já pode ver a funcionalidade dela. Ou seja, como uma indústria consegue acelerar o desenvolvimento de projetos e produtos. Arquiteto deve adorar isso aqui, né? Você pode contar a história disso aqui, que é uma história prática muito legal. Parece... Quando eu peguei na mão, eu falei, é o sabre de luz do Darth Vader, que eu adoro. Não, você não gosta da música, o tema do Darth Vader, aquela música? Eu adoro. É fantástico, não é? Todo mundo nessa área gosta. Não é o sabre de luz. O que é isso aí, André? Pô, gente, só um detalhe. Eu tive no site deles, que é o 3D Criar, e tem lá aplicação para educação, para saúde, para tudo. Não vai dar tempo da gente explorar tudo. Portanto, depois a gente marca um outro dia, você vem um assunto mais específico, sei lá. A gente pode vir com um caso concreto. Com alguma coisa. Então é só para tirar a ansiedade que não vai dar para falar tudo. Okay. Mas ontem eu fiquei sabendo, via essas redes aí, que conseguiu-se com uma impressora, não sei se você viu, pela primeira vez. Você sabe que o porco é muito parecido com a gente. Eles conseguiram ontem, que eu estava olhando isso porque eu sabia que você vinha aqui, fazer com pele de porco uma pele que vai ser usada para queimadura de ser humano. Ontem pela primeira vez eles conseguiram isso. Olha que coisa maravilhosa. Você estudou, fez lição de casa, hein? Hã? Tô vendo que você fez a lição de casa. Tem que fazer com essa idade se eu não fizer lição. Mas fala do sabre de luz aí. Esse sabre de luz é um exemplo do que a gente desenvolve lá na 3D Criar. 3D Criar, ela nasceu com esse... a gente está instalado dentro do Centro de Tecnologia da USP, na cidade universitária. Temos lá um Makerspace, um espaço maker, com vários tipos de máquina, impressora 3D, corte a laser, fresadoras, onde pode se desenvolver qualquer projeto lá. Tem eletrônica lá do lado, os parceiros nossos. E a gente tem uma área que é dirigida pelo meu sócio, ele é engenheiro, o Daniel Roamani. E ele trabalha com a prototipagem rápida e com a engenharia reversa. Esse caso é outro caso super interessante que serve para a indústria, que serve para a arquitetura, enfim. Um médico apareceu no nosso espaço, trazendo uma peça quebrada que não era resistente à temperatura. E nós, a partir daquela peça, nós fizemos a engenharia reversa. Então nós fizemos a metrologia, ou seja, nós medimos toda a peça, analisamos essa peça no software, fizemos o modelo 3D, analisamos os pontos de tensão da peça, fizemos as modificações necessárias na peça para que ela aguentasse a temperatura e o uso dentro da sala cirúrgica e imprimimos no material resistente à temperatura, o HTPLA. Ou seja, não foi só copiar uma peça e imprimir, foi uma engenharia. Sim, e essa peça aí é saúde, né? Imagina para a agricultura ou para a indústria do agronegócio, onde eles têm uma peça, o pessoal de chão de fábrica eles sabem, muitas vezes eles conhecem tão bem a máquina, e eles sabem que melhorias podem ser feitas, né? Imagina se essa indústria, no seu departamento de pesquisa e desenvolvimento ou engenharia, desenvolvesse as peças ou fizesse peças de reposição imediatamente,
sem a necessidade de contar com a indústria fornecedora. Eu vou te dar um caso para você solucionar. Ela está trabalhando ainda? Está apitando aí. Precisamos colocar. Vamos no intervalo, eu coloco ela para funcionar de novo. Ah, tá bom. Tá na hora do intervalo, Ed? 10. Ainda bem que eu lembrei ele, hein? Aí, Ed, obrigado. Gente, esse rapaz simpático aqui é o André Scorzaro. Qual é a tua profissão, André? Teu sócio é engenheiro. Eu vou te falar o seguinte, Você é mais do geek. que seguir rótulos, como eu me defino atualmente, Vamos ver. que é um empreendedor na área da tecnologia, na área da educação e da cultura maker. Então, Culturalmente? cultura maker. Culturalmente. Já ouviu falar o que é cultura maker? Não. A cultura maker é Maker é fazer, né? fazer. É a cultura dos fazedores. Aqueles que desenvolvem por si ou com a ajuda de terceiros os seus próprios equipamentos. Isso tem tudo a ver com a impressão 3D, tem tudo a ver com a prototipagem. Ok, vamos ao intervalo, depois a gente volta. Legal. Eu vou te dar um exemplo da agricultura que eu vi numa fazenda que isso poderia resolver. Ok, gente, já estou de volta, 30 segundos.